Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos na última lição desse trimestre que tratou acerca da relevância da igreja. E a lição de hoje, ela nos traz como título a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. A igreja, ela vive animada por essa esperança escatológica. Todo o Novo Testamento, ele de uma certa forma é animado por essa grande esperança. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Verdade aplicada: a esperança do nascido de novo está em Cristo Jesus. Por isso ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Os textos de referência nós encontramos em Tito, no capítulo 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O motivo de oração: ore para que a esperança da volta de Cristo esteja mais viva em nossos corações. Introdução. Encerrando este trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus, é a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme. É a fé que é a âncora para o cristão. Primeiro tópico: o fundamento da esperança. As promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu, conforme lemos em Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 1.1. Firme nas promessas de Cristo. Antes de sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Também nos deixou riquíssimas promessas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo. João 14:3. Então, a esperança da volta de Jesus está baseada nas promessas que o próprio Senhor Jesus fez e que nós encontramos não somente no Evangelho de João, mas em outras passagens do Novo Testamento. 1.2. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O Evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem e o crucificassem. Mas a afirmação gloriosa é que no terceiro dia ressuscitaria. E ainda, no livro de Atos dos Apóstolos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. E lá em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, tudo também se baseia na ressurreição de Cristo, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como ele poderia voltar, retornar? Então, aqui nós temos a base da nossa fé. O fato de Cristo, ele não está morto, ele ressuscitou. Notem que os 3 evangelhos sinóticos, eles terminam com essa afirmação lá dos anjos, né? Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou.
1.3 A ascensão de Cristo. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. O Evangelho de Mateus termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Nós temos a certeza da presença espiritual de Jesus, mas Atos dos Apóstolos nos mostra que ele foi assunto aos céus, mas como os anjos falam com os discípulos, da mesma forma que vistes subir, ele voltará. Então, Atos dos Apóstolos deixa bem clara essa certeza. E o apóstolo Paulo ainda lá em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, a encarnação de Jesus, quando o Verbo se fez carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, de onde ele retornará, segundo Atos dos Apóstolos. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que a igreja sabe que sua esperança está em Deus e que ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Tópico 2. A esperança do arrebatamento. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor, como está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. É uma doutrina importante que, na verdade, ficou esquecida. É uma doutrina que está ancorada aqui nos princípios bíblicos, mas ela foi, digamos assim, resgatada a partir de 1830. E desde então, esse ensinamento tem permeado o pensamento pentecostal. O pentecostalismo que surge lá no início do século XX, mas que já está mostrando já suas obras, as suas anunciações lá no final do século XIX. 2.1 Promessa do arrebatamento. Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E a declaração mais contundente nós temos lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a declaração áurea acerca do arrebatamento da igreja. 2.2 Como será o arrebatamento? Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Esse acontecimento está prefigurado no Antigo Testamento pelo exemplo de Enoque, porque Deus o tomou para si e ele não foi visto mais, como está lá em Gênesis 5:24. Ali nós temos uma espécie de arrebatamento de Enoque, e isso, de uma certa forma, prefigura o arrebatamento da igreja. Outra figura que também experimenta uma espécie de arrebatamento é justamente o profeta Elias. O apóstolo Paulo nos instrui sobre este dia glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esse arrebatamento será invisível para o mundo. Agora, esse arrebatamento, ele acontecerá nos ares, nós seremos recebidos nos ares. E, mais uma vez, isso será invisível para o mundo. 2.3 Resultado do arrebatamento. Teremos nossos corpos glorificados.
como está lá em 1 Coríntios 15, 33. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós teremos um corpo glorioso, assim como Jesus, por ocasião da sua ressurreição. Isso é um dado de extrema importância. Fazendo então um balanço do segundo tópico, eu ensinei que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Nós estamos animados por essa promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Tópico 3, a recompensa da esperança. Temos a serena certeza de que, andando em obediência segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Romanos 8:1 deixa bem claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A doutrina da justificação pela fé, que é uma outra doutrina importante que vem sendo esquecida na igreja, ela nos garante que nós não somos salvos mediante obras. Somos salvos mediante a fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós fazemos obras porque já somos salvos. Aquele que é salvo, seguem-se as obras. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Essa é a ordem correta. Primeiro, a fé salvífica. E depois nós temos as obras. Agora, o que se fala é que nós teremos o julgamento das nossas obras. Portanto, um detalhe importante é esse: nossas obras é que serão julgadas. É o chamado Tribunal de Cristo. 3.1. Gozo e alegria na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos dessa vida. O salmista disse: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Lá no Salmo 146, versículo 5. 3.2. Reinar com Cristo. A redenção consumada por Jesus Cristo fez com que os que estão em Cristo sejam designados, dentre outros, como o sacerdócio real. Embora isso na plenitude seja realizada depois do arrebatamento e mais especificamente no milênio, nós já somos sacerdotes, um reino de sacerdotes. Essa é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, como já tivemos oportunidade de explicar em outras ocasiões. Falamos na última lição acerca da chamada específica. Embora uns tenham uma chamada específica para serem evangelistas, outros têm uma chamada específica para pregarem, profetas ministeriais, todos nós devemos pregar, todos nós devemos ganhar almas e, obviamente, embora alguns sejam chamados especificamente como pastores, todos nós na nossa casa, na nossa vizinhança, nós exercemos um papel pastoral na nossa família. 3.3. A manifestação futura. O texto de Colossenses 3, do 1 ao 4, é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo. Eu elaborei certa vez um artigo sobre Colossenses e eu mostrei como essa passagem é o ponto central e, portanto, primordial de toda a carta aos Colossenses. Ou seja, nós não devemos pensar nas coisas que estão aqui de baixo, mas o nosso foco, a nossa atenção deve ser nas coisas que estão lá em cima. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que Deus coroará de honra e glória a sua igreja, dando-lhe uma posição de honra. Conclusão: as verdades do Evangelho
fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus e a vida eterna em Cristo é maior entre todas elas. Que Deus abençoe.